Vamos dar uma panorâmica do Hebreus. Então vamos ler capítulo 1, versículo 1. Para depois chegar no 6 e 4. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. O texto começa dizendo sobre a maneira de Deus se posicionar na história. E ele diz, ultimamente, ele tem falado pelo Filho, que é antes da história, ou é a própria história de Jesus. Então ele está dizendo, mostrando Jesus. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita antes dos anos 70, porque ela não traz nenhum episódio dos anos 70, tá? Da destruição de Jerusalém. E o contexto dela apresenta ainda o ritual. O templo ainda não havia sido destruído, porque ela fala do ritual do sacrifício. Então não tinha. E há uma controvérsia quanto ao escritor. Muitas pessoas dizem que a ideia da epístola é a ideia de Paulo, mas a escrita é muito diferente da escrita de Paulo. A língua original dela, ela difere muito do estilo de Paulo. Mas é uma pessoa, ao mesmo tempo, que conhecia muito o Velho Testamento, era muito influente na igreja, e ele tinha um domínio clássico do grego. Era muito culto. Por isso que leva para Paulo. Por isso que leva a acreditar que foi Paulo. Mas o estilo literário não tem nada a ver com Paulo, tá? A ideia parece que é de Paulo. Inclusive no final da carta, que ele diz, tá? Mas ao mesmo tempo coloca em dúvida. Quando é que Timóteo foi preso? Vocês se lembram? Capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo é o final da vida de Paulo. E ele fala assim, procura vir depressa comigo. Aí ele, lá no final, ele fala, logo no início, e lá na metade ele fala, antes do inverno, me traga Marcos, que ele é muito útil para mim. Porque Demas me desamparou. Nessa época que Timóteo foi preso. E aí ele, na saudação, no capítulo 13 de Hebreus, ele dá uma saudação. Estou avisando que o irmão Timóteo já foi libertado da prisão. Então, essa carta é depois da morte de Paulo. Porque Paulo passa em Roma 6 meses e é degolado. E não tem por que Paulo escrever para os hebreus, né? Porque ele já tinha falado que ele largou os hebreus e foi para os gentios. Os gentios. E então você vê nessa visita que Timóteo faz a Paulo na prisão, ele vai preso. Tá? E aí o escritor dos Hebreus fala, nosso irmão Timóteo está livre da prisão. Então a gente tem que fazer essa sintonia. Então não podia ser Paulo, porque Paulo naquela prisão ele passa só 6 meses. Ele estava numa masmorra mesmo, e dali ele sai para ser decapitado, morto. Tanto é que no capítulo 4 ele dá o fechamento, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a gente tem que começar a conectar a palavra. Veja bem, e qual foi o motivo da escrita dos Hebreus? Eram crentes judeus,
possivelmente, tudo indica que era de Jerusalém. Nesse meio período, 63 a 67, que a epístola deve ter sido escrita nessa 67 ou 68, a destruição foi em 70, havia uma perseguição muito forte sobre o povo cristão. E ele fala muito, ele mostra, nós vamos caminhar um pouquinho, ele mostra Jesus como superior a todo ritual, mas a partir do capítulo 10 ele mostra uma necessidade de perseverança. Tanto é que no capítulo 11 ele mostra as pessoas que venceram pela fé. Então ele chama as pessoas a ter uma vida de fé. Ele fala: o justo viverá da fé, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Lá no capítulo 10, versículo 38. Então, Paulo, o escritor, ele leva os crentes à perseverança, e o que Jesus quer. Mas qual é a razão para a gente começar a entender, principalmente o capítulo 6, que é difícil? Você não encontra concordância nenhuma entre as pessoas. Se não tiver uma abrangência do foco, o motivo da carta, você não vai entender. Porque você olha o seguinte: o que Deus quer do homem? Arrependimento. Só isso, e o coração. Mas ele diz, é impossível que um cara que participou disso voltar. Entra em choque, né? Ele fala: é impossível ter novo arrependimento. Você não quer conseguir, então. Tá? Então, e aí, eu fui olhar outros, inclusive Subirá, ele diz que essas pessoas devem ter feito uma coisa muito erro, muito pecado. E eu vejo um outro lado. Tá? Então o meu lado é destoante de todos esses grandes aí. Eu não sei se vocês vão acatar o meu lado. Mas se tiver de acordo com isso daqui, tem que acatar o que tiver de acordo. Gostei. Mas esse não tem acordo, está falando que é impossível. Você sabe, leia Ezequiel 33 e 11. Pastor, mas eles acreditam. Eles acreditam. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Então Deus não tem prazer. Isso é o Deus. Mas e o versículo que nós acabamos de ler, que é: se recuar na fé, ele não tem prazer também? Não tem prazer. Isso aí, porque fé é fundamental. O evangelho, a base é fé. Mas uma pessoa que abandona, ela acaba de acreditar que aquilo ali é legítimo para ela, é digno de ser aceito no coração dela, então ela para de acreditar. Se você não acreditar, você não tem salvação. Acabou, o caminho é esse. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Isso daí evangelho. eu vejo na realidade, a gente está tentando pensar como uma constante, mas é uma variável. Depende É, do isso seu aí. estado. Ela está falando como engenheira, viu? Jesus, pronto. É uma variável. Então, o que o escritor começa a falar? Ele começa a dizer que Deus se manifestou no passado de muitas maneiras e de muitas formas. Agora, no presente, ele se manifesta de uma outra forma muito mais contundente. Ele fala através do Filho. Se você ler o versículo 1 a 4, diz que ele é a expressão exata de Deus. Deixa eu ver. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
pecados, assentou-se à destra À da destra de majestade Deus. das alturas. E a epístolas aos Hebreus, os grandes estudiosos chamam a epístola de o quinto evangelho. Por quê? Quem poderia me dizer? Tenta convencer os hebreus que Jesus veio e o resto tudo passou, né? Cancelou o sacrifício, tudo. Hein? Os evangelhos contam a trajetória de Jesus aqui. Hebreus conta a trajetória, os feitos de Jesus lá. Tá? Ele fala, o que está dizendo o versículo? Ele ganhou tudo e assentou-se, está à destra do Pai. Então ele está falando a função de Jesus nos céus. Os evangelhos falam o que Jesus fez por aqui. E Hebreus fala o que Jesus faz lá. Ele intercede por nós. Ele olha por nós. Tá? E ele vê tudo. Então, ele está dizendo a superioridade de Deus. E quando você, o versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos. Ele está dizendo que Jesus é acima dos anjos. Os anjos nunca mudarão de posição, porque são seres especiais, criados de uma forma especial. Lá no 14 diz que eles são servos para trabalhar em favor nosso. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão entrar na salvação. Então, eles vão trabalhar em nós. Em todo o tempo, a função dos anjos são esta. Enquanto a nossa, se você começar a olhar, nós fomos feitos, e Jesus também, criados um pouco menor do que os anjos, por causa da nossa humanidade. Se você continuar lendo... Hein? Acho que é no 2. Ele fala aqui, não, aqui mesmo. É 2, que no versículo 9 ele fala que Jesus é de glória. É isso aqui, no 2 mesmo. Então ele mostra que Jesus se esvazia, ele assume uma forma menor do que os anjos. Hein? Versículo 7. No versículo 7, capítulo 2, né? Fizeste um pouco menor que os anjos. E aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso no Velho Testamento? 2:7. Vocês têm que ler a Bíblia para me ajudar. Hein? Aonde está escrito isso no Velho Testamento? Aqui está falando dos Salmos. Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8. É aí mesmo. Era esperto, né? Concordando. Não, até a concordância de lá está lá. Boa, Luana. Eu falei, aqui está falando. É o Salmo 8, que começa assim: ó Senhor, Senhor nosso, como admirável és tu em toda a terra. É nesse salmo que fala da boca das crianças sai o verdadeiro louvor. 2. Então, são 150, só dá para você decorar. 50 vezes a Bíblia. Decorou? Hein? Lê 50 vezes, hein? Isso daqui. Depois do 5 fala. Alguma coisa, pelo menos. São 176 versículos, pelo menos uns 30 eu sei. No 5 fala, contudo, pouco menor Não do que os fizeste anjos. É o que está no capítulo 2. Então, que Deus, que o escritor está mostrando? Que Jesus, Filho, desce abaixo dos anjos. Leia o 2:9 de Hebreus. Vamos trabalhar. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Veja, ele está dizendo, ele foi feito um pouco menor, mas ele foi coroado de honra e glória, ele ultrapassou em muito os anjos, e ele está num lugar de destaque, porque está à direita de Deus nos céus.
Então ele começa a mostrar que Jesus é superior aos anjos. Jesus é infinitamente maior. Quando você lê Filipenses capítulo 2, do versículo 6 a 11, ele diz que ele toma a forma de servo e passa pela morte de cruz. Aí ele diz, acho que no versículo 10, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, que ao nome do Senhor todo joelho se dobrará e toda alma confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, por causa dessa humilhação, Deus elevou Jesus o mais alto grau, sacerdote, e deu um nome que está acima de todo nome. Eu me questionava muito sobre isso, porque eu falava, Deus é um nome absoluto. Que nome é este? É o nome do nosso representante, que Jesus está à direita de Deus, não como um espírito, mas como um homem. Ele está na figura de homem, um corpo de homem. 1 João 3, e, se não me engano 3, e diz, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Tem dois. É, dois, né? E pastor, por que a direita? Porque é o lugar de destaque. Porque a esquerda não é o lugar dele. Amadíssimo. Ele está guardando Quem é que senta? A mãe de Tiago e João falou, quero que meus filhos, eu escolhe um deles, mas coloque uma à direita e outra à esquerda, no trono. Você tem um presidente, geralmente à direita é o primeiro-ministro. É alguém que manda. Depois, é o próximo que manda, né? É o próximo que manda. Ele pegou uma simbologia que a gente usa aqui na Terra. Usa aqui na Terra. Eu não imagino que na Ele realidade colocou fique isso assim. mesmo? À direita é. E ele colocou mesmo, porque ele falou. Não. Tiago e João, os Pediu bonés. a mãe tá. Mas ele, Aí ele disse, quem pode fazer isso é o meu pai. E ele fala assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ela fala assim, eles podem. Tá ruim. Não, morrer, eles morreram, né? De certo sentido, da morte, eles morreram. Mas ele falou assim, mas isto está cá com meu pai, só que no meu reino não é assim. Lá fora, ele fala, os governos mandam sobre uma sucessão de mando. Aqui não, quem quiser mandar tem que ser o primeiro a servir. Então ele inverte a posição. Isso no capítulo 20 de Mateus. Mas também em Atos fala, né, a direita, exaltada a direita de Deus, ele recebeu do Espírito, do Pai, do Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aí, depois completa o que Davi falou, né? O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então, aqui Davi falou para Deus sentar à direita dele? Está Figurativamente. Figurativamente. Eu imagino essas coisas figurativas. Mas, olha bem, se você olhar direito o Apocalipse, capítulo 4, o que João ouve? Ele diz, quando eu ouvi a voz do que estava no trono. Então existe trono. Tá? Se tem trono, você tem direita e esquerda. Ele falou, quando eu ouvi a voz do que estava no trono, ninguém vê o que está sentado no trono, porque Deus, ele habita no meio de uma glória esfuziante, que homem nenhum viu nem pode ver. Apenas o som da voz foi suficiente para todo mundo cair com cara no chão. Os anciãos, os querubins, tá? Os animais e João. João até desmaiou. E teve que vir lá um outro acordar. Acorda, rapaz. Diante da voz, não da presença. A presença só um dia.
nós vamos olhar. Quando fala aqui que ele submeteu tudo, ele vai descrevendo o sacerdócio de Jesus, sabe? Que Deus mudou de tribo. Ele deu tudo para Jesus, mas Jesus vai devolver para Deus. Ele vai submeter todas as coisas. Quando ele submeter todas as coisas a ele entrega ao Pai de novo, não? Jesus. Veja, eu vejo a criação como um projeto de Deus, como uma intenção de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo em Jesus o pensamento de Deus. Por isso que a gente tem que focalizar em Jesus. O que Deus quis? Por que Deus criou o homem, criou um lugar e manda que o homem floresça, que multiplique e que amplie? Que Deus queria trazer para cá o céu. A oração do Pai Nosso fala isso, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Então, haveria de ser a mesma coisa de lá ser aqui. Mas o pecado acabou com isso, com esse projeto. Mas Deus não acabou com o projeto. Deus a gente é muito apressado, Deus não é. Deus fala, naquele projeto, ele fala para a mulher, para a serpente, da semente dela vai nascer um, que vai te pisar a cabeça. E Deus começa a trabalhar isso há 6.000 anos atrás. Ele começa a trabalhar. Começa em Noé, de Noé vem os 3 filhos, de os 3 filhos escolhe um, 100. De 100 ele traz Abraão, de Abraão ele forma Israel, e durante esse período para trazer Jesus, ele traz Jesus para realizar o projeto dele. Aí Jesus começa a falar o reino. É que a gente não entende a palavra de Jesus. O reino está chegando, o reino está entre vocês, o reino está próximo. Porque o mesmo projeto que Deus teve lá com Adão, ele tem em Jesus. Arrumar, se você olhar o capítulo 2, versículo 10, qual é? Jesus pegar os crentes e mostrar ao Pai: Pai, olha aqui o que você me deu. Levar ao Pai muitos filhos à glória. Esse era o projeto de Deus. Mas Deus quer, quando você olha esse projeto, por que Deus não impediu de Adão pecar? A Bíblia livre-arbítrio. Fez esse estrago todo que nós estamos Deus sabia. E nós estamos vivenciando esse estrago todo. Porque o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E eu tenho que fazer isso de uma maneira sábia, intencional e voluntária. Deus não quer ninguém que sirva com medo, como as nossas mães fazem: ó, menino, se não fizer isso, você vai para o inferno. E você treme. E você treme. Não joga bola não, que você vai para o inferno. Você jogava a bola com a culpa no cartório. Mas jogava. Não briga não, que você vai para o inferno. O capeta está aí com um garfão, não sei nem quando arrumaram isso. O garfão para te espetar. Tinha gente que andava apavorado. Então... Não servia por amor, servia por temor. Isso aí é mesmo. Tá? Então, o projeto de Deus é que a humanidade entenda Ele e se volte para Ele abnegadamente adorando. Só que nós não entendemos. Então, quando Ele traz Jesus, Ele quer aglutinar um grupo, as pessoas em torno de Jesus, em torno do sacrifício, porque o pecado coloca sobre o homem uma penalidade, morte. Não tem. O que diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é morte.
Só quem pode te livrar disso é Jesus, porque ele sofreu a nossa morte. E com a morte dele, Hebreus fala, ele livrou todos os que têm pavor da morte. Está no capítulo 2. Vocês deviam ter lido esse livro, mas vocês não leram, né? Essa epístola. Então, lá no final, acho que no finalzinho, fala que Jesus livra aqueles que têm o pavor da morte. A partir do 17, que ele fala que ele assume... E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então a morte era um terror. Então Jesus, com a sua morte, ele tira esse grilhão que estava sobre nós e nos dá liberdade. Colossenses 1:13. Tirou das trevas e leva para lá. Então, o escritor ele está tentando mostrar a superioridade de Jesus para o povo ficar antenado, que aquele ritual é passageiro. No capítulo 3, ele mostra Jesus superior a Moisés, no versículo 3 a 6, vamos ler aí. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja, Moisés é tido para o povo judeu como uma pessoa influente de destaque, porque ele liberta o povo da escravidão. A Bíblia diz que ele foi um fiel em toda a sua casa. Mas ele fala, Jesus é superior, porque Jesus não foi perante o povo, foi perante a sua própria casa, que somos nós, o corpo dele. Então ele mostra a superioridade de Cristo sobre Moisés. Moisés deu a lei, deu a instrução, mas a lei não salva. Quando chegar no céu, vamos falar um pouco sobre isso. Ele diz também, se não me engano, no 3, que sangue de boi não tira pecado. Então, a superioridade de Jesus, ele coloca acima de Moisés, porque todas as coisas do Velho Testamento são sombras para nós. E a igreja, é aí que eu fico olhando a igreja. O grande problema nosso é realmente desconhecimento. Deus projetou uma sombra no Velho Testamento e Ele nos deu uma essência para viver. Ele projetava, nós falamos aqui sobre o tabernáculo apontando para Jesus, ele mostra como uma sombra, aquele ritual que o povo fazia, ele mostra em Jesus. Só que nós já temos Jesus, só temos a essência. Então você tinha que viver uma vida na plenitude. Você está entendendo? Tá? Uma vida mais além. Porque o povo tinha fé, nessa fé eles eram salvos porque ele olhava como vendo alguma sombra na frente. E nós não, já temos uma realidade. Jesus já veio, Jesus morreu, mas ele está vivo. Nós servimos um Deus que está vivo. Ele está à destra de Deus. Então nós temos uma realidade. E essa realidade é real. Nós desfrutamos dela. O Evangelho é algo palpável. Você sente a presença de Deus. Porque o testemunho do Espírito no nosso coração é convincente. A não ser que você não tenha o testemunho. Você está salvo? Faz para você mesmo essa pergunta. Quem está salvo sabe que está salvo. Inabalável. Certeza inabalável. Por quê?
Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos. Jesus está chamando, cuidar. Mas tem gente que não é salvo e acha que está salvo também, não tem não. Se convencido. A ligação disto é espiritual. Paulo diz, aquele que tem o Espírito de Deus, esse é dele. E o Espírito de Deus, ele só vem habitar em nova criatura. No momento que você crê, nesse momento, nós somos regenerados. O Espírito de Deus passa a morar em nós. E aí nós temos ligação com Ele. A gente deveria usar mais o Espírito de Deus. Porque o Espírito é uma pessoa que está em nós para nos guiar, para nos ajudar. Rapaz, será que... Tá gelando. Não reclamo de frio nunca mais. Por quê? Depois do domingo passado, não reclamo não. É verdade. Pode diminuir. Não, tá frio aí? Se tiver, eu subo. Eu só liguei o turbo, pai. Nossa, então eu tô estado não tá frio pra dar um 18, não. Exatamente. É isso que eu achei que É porque tá muito calor. Hein? não tá frio pra Pra dar estar 18. 18, não? É. É muita gente falando. Eu acho que tava na No capítulo 4, ele mostra, aqui não fala, mas indiretamente ele mostra a superioridade de Deus sobre Josué. De Jesus sobre Josué. Porque Josué conduz ao povo a terra de Canaã, tida como a terra do descanso. Mas o povo não conseguiu descansar na terra. A terra produziu cardos e abrolhos, espinhos. E aí ele diz que o verdadeiro descanso é encontrado em Jesus, pela fé. Ele diz que o povo não consegue o descanso por falta de fé. Aí nós vamos entrar num outro campo, irmãos, do Evangelho. A terra de Canaã, para o povo de Israel, era uma posição geográfica. Eles caminhavam para um lugar e eles pensavam ter neste lugar o descanso. Ironia demais. Porque eles eram escravos e lá eles seriam posses. Mas se você olhar atualmente, a terra de Canaã não é grande coisa assim. É. Se você olhar hoje, a terra de Canaã para nós não é um lugar geográfico, é Jesus. E nem também uma projeção para o céu. A gente tem muitos hinos que dizem que nós estamos caminhando para a terra de Canaã. O crente, ele tem que se abrigar em Jesus, que é o descanso. Quem tem Jesus na vida, quem encontra Jesus, ele encontra descanso. Tem que parar de cantar assim, pastor. Hein? Tem que parar de cantar assim. Ué, o caminho anda longe, Canaã. Eu estou indo para Nova Canaã, pastor. Jesus, o céu, não é isso? Você está indo, mas você tem que estar desfrutando da Nova Canaã agora. Tem que Porque descansar. nós temos que descansar em Cristo agora. Quando Jesus ele entra no cenário, os cansados e oprimidos, e eu, você precisa estar livre só quando entrar no céu. Não. Vai ter uma vida desgraçada aqui. Se você não tiver descanso aqui, Jesus não, ele te proporciona isso. Aqui. Entendeu? Mas a gente acha que esse descanso é não ter luta, não ter dificuldade. Não, você vai ter, ué. Mas esse descanso é aqui. Na confiança. Tá? Então, o
o capítulo 4 mostra isso. Josué conduz o povo a um descanso. E eles não conseguem porque não têm fé. E agora ele fala, por causa de vocês têm um descanso. Nós temos, por causa de Jesus. Jesus é superior a Josué. Josué conduz uma terra. E Jesus nos conduz ao descanso pleno. Desde que você tenha fé. Então, o capítulo 4 mostra a superioridade de Jesus sobre Josué. No capítulo 5, ele mostra Jesus como sumo sacerdote superior a Arão. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E aí ele diz que Cristo a si mesmo não se glorificou para tornar um sacerdote. Sumo sacerdote. Assim, Sim. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é dito lá nos Salmos. Então, ele está constituindo, no capítulo 7 ele fala disso, que Jesus é o sumo sacerdote, mas não da linhagem de Levi, mas da linhagem de Melquisedeque. E por que nesse 12 ele fala? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. No 7:12. A 7:12, né? O caminho não é lá na frente, ajuda Não, aí. Não, é do Melquisedeque. Veja, o que a lei estabeleceu? Que o sacerdócio vinha da tribo de Levi, da linhagem de Arão. O sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. A profecia diz que tu és o sacerdote eterno segundo. Jesus desempenhou a função de sumo sacerdote? Aqui na terra não. É, mas quando ele Quando ele foi morreu, pro céu. Foi os 3 dias, não foi? Foi o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. E ele apresenta ao Pai aquele episódio de Maria Madalena querendo abraçar os pés de Jesus. E ele fala, não me toque porque eu ainda não subi por meu Pai. Dizem alguns que ele era o momento que ele se apresentaria como sumo sacerdote a Deus, levando como sumo sacerdote, levava em uma bacia o sangue do animal. Jesus ia levar o próprio sangue ao Senhor, o sacrifício dele, e ele como sumo sacerdote oferecendo esse próprio sacrifício ao Senhor. Ele faz esse ritual. Então tudo que você vê no Velho Testamento tem uma função. Por isso que nós dissemos o seguinte: quando você começa a ler Levítico, que implanta o ritual mosaico dos sacrifícios, nós temos ali no capítulo 16 e no capítulo 23 que detalha, tá, o dia da expiação e da festividade. Ele aponta para algo realizado, que o escritor aos Hebreus mostra isso. E ele diz aqui: sangue de boi pode tirar o pecado? A carne do boi é gostosa, sabe? Não, mas por que que Deus cria isso? Para ter uma simbologia. Exatamente, para ter uma simbologia apontando para Jesus. Tudo que Deus faz, ele está mostrando. Isso quantos anos antes? Moisés, 1500 anos antes de Cristo. 2.000, 3.500 anos antes. 1.500 anos antes da essência se consumar. Então, que o povo olhasse ali e visse Jesus. Mas poucos viram por falta de fé. E aí, Jesus se torna o próprio sacrifício. Só que Jesus, ele tem
Se você começar a olhar a descendência de Jesus, começa lá no capítulo 47 de Gênesis, quando Jacó chama os 12 filhos e abençoa. Ali começa o encaminhar de Deus. Ele diz sobre Judá: Judá, de ti nunca apartará o cetro, até que venha Silom. Eu já vi gente pregando que naquele episódio de Saul, quando Davi diz, Samuel diz assim para ele: olha, se você obedecesse hoje no capítulo 13 de 1 Samuel, o seu reino seria confirmado para sempre. O reino só poderia ser confirmado em Judá, porque está predito lá atrás. Não, hein? Não era, porque Deus é coerente. Tá? Deus traça uma linha. Quando chega no capítulo 7, 2 Samuel, se não me engano, versículo 16, que Davi vai adorar a Deus. E Deus se agrada tanto que faz uma aliança com Davi. Ele fala: Davi, eu te tirei de trás da malhada e te elevei como o regente da minha nação. Você nunca faltará sucessor ao teu trono. É 16? Ficou certo ou não? Segundo Samuel 7 e 16. Olha ali. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Para sempre. E aí a Bíblia diz que Davi vai para o tabernáculo e se prostra diante de Deus, não é isso? Fala: como, Senhor? Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso um pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. Para tempos distantes. Essa promessa se cumpre em Jesus. Porque vendo os filhos dele como foram, né? Tá? E olha, isso me intriga tanto. Por quê? Porque ele errou. Tá? A espada ficou na família dele a vida toda. E ainda ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso o segredo. Deus conhecia o coração dele, a sinceridade do coração dele. E nós muitas vezes não julgamos os outros pelos erros. Jogamos no lugar. E aí? Erramos, olha. Nós falhamos. Porque só quem pode é Deus. Aí, então Jesus é superior a Josué, que lhe dá o descanso. Jesus é superior a Arão, o sumo sacerdote, que ele é o nosso sumo sacerdote. Tanto é que o sumo sacerdote, o que o sacerdote fazia? As causas dos homens eram levadas a Deus através do sumo sacerdote. As nossas petições são levadas ao Pai através do nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus, Jesus. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Então ele não está ali, conquistou, está no mundo. Jesus está em ação, em nosso favor. No capítulo 6, a gente tem que entender a parte difícil. A oferta? Você só chega atrasado. A oferta está meio curta. Vamos ler capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível os que já, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. 4. 6 e 4 e continua. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro.
e recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam Cristo, o Filho de Deus, e o expõem no vitupério. Veja, eu já falei com vocês que eu rodei aí alguns bambambãs e não me satisfez. Quando você está olhando o propósito da epístola, o que acontecia com esses crentes? Eles passaram por prova de fogo. Havia uma perseguição do império contra a igreja. O povo judeu sempre teve privilégio do Império Romano. Eles podiam transitar livremente, eles podiam cultuar também o ritual. Ele era permitido pelo Império que eles fizessem isso. A igreja não. Nos anos 63, 64, quando Nero mete fogo em Roma, ele atribui Aos cristãos. E aí desencadeia uma perseguição. Esses judeus que eram crentes, eles caem do privilégio dos judeus e eles entram na igreja e eles passam a ser perseguidos. O império toma os bens dos crentes, expolia os bens, e eles passam por todo esse tipo de provação. Quando a fúria do império estava cessando, eles começam a falar: o outro regime é melhor, nós vamos deixar o evangelho. É por isso que o escritor aponta Jesus superior a todos os rituais judaicos e fala que Jesus está acima, porque eles estavam querendo retornar ao judaísmo. Quando eu vejo esta palavra, que é impossível, eu só vejo uma situação, porque Deus deu dois sistemas. Antes de Jesus, os judeus saíam pelo mundo fazendo o quê? Proselitismo, trazendo prosélitos. O que era prosélitos? Eram pessoas que se convertiam ao judaísmo. Então eles diziam: olha, quem obedece à lei tem salvação e vai viver com Deus. Então eles pregavam os judeus para que eles viessem para o judaísmo. E eles tinham que submeter à circuncisão, tá? E ao ritual judaico. Eram os gentios prosélitos. Então havia muito disso. Então era um sistema de pregação que apontava, que falou: se você obedecer, você está salvo. Quando o evangelho vem, ele confronta esse sistema, que ele era muito rigoroso na prática, porque tinha muitas leis humanas. Nós temos 10 mandamentos e havia no Talmud 613 regras que eles obedeciam. Quando eu olho para isto, eu estou vendo o seguinte: eles estão saindo de um sistema de graça, da graça, entrando na lei. E aí você olha o capítulo 5 de Gálatas, versículos 1, 2, se não me engano, 3, você começar a ver o que Paulo está dizendo. No sistema de lei, só tinha 10 mandamentos, eles não conseguiram cumprir, imagina os 613. Do primeiro? Do primeiro. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça temos caído. Veja, então está dizendo que quem volta da graça caiu. E a salvação hoje é pela graça. Então, quando você muda de sistema, o escritor está dizendo, é impossível. Só vejo isso. Porque qualquer tipo de pecado que você comete e se arrepende, e o que Deus quer é o arrependimento, você é contra a salvação. Não tem. Ela leu lá em Ezequiel 33, 11, que o prazer de Deus é que o homem se arrependa, que o homem se converta, que o homem seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca. E quando você vê uma palavra dura aí, eu não vejo qualificação de pecado. Pode ser o pior bandido que tiver. Se ele se arrepender, ele é salvo. Por isso que a gente está presídio, chorinho, que acredita nisso, nessa palavra. Então, mas aqui é uma palavra dura. Se você não tiver um certo entendimento, o que vai acontecer? Você vai falar que qualquer um que caiu não tem mais salvação. Tá? Ou você cometeu alguma coisa grave, é muito difícil. Então, eu vejo essas coisas em pessoas influentes. Um fala que não é, mas ele diz que já experimentou da boa palavra, já foi tocado pelo Espírito, o novo nascimento, já vislumbrou provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, a vida de Cristo. Tudo isso a pessoa vivenciou. E ele está dizendo que é impossível, é muito difícil. Eu vejo nesse lugar. Tá? Essa é a teologia do Hércules. Tá? Estou ressaltando aí, porque eu só vejo isso. Quando você tem a experiência de Gálatas, com a Paulo voltando, Gálatas estava com o mesmo processo. Ali era por causa do judaizante. Gálatas era uma igreja gentia, que estava tendo influência dos judeus. Aqui não, era um povo judeu que tinha caído pela graça, ido para a graça como igreja, estava voltando ao judaísmo. Então ele fala que toda pessoa que volta a circuncidar e obedecer a lei de Cristo se afastou, da graça caiu. Isso é claro. 1,17 de João diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então é um novo momento. Mas se você não tiver esse entendimento aí, você vai ler esse versículo e vai pensar da outra maneira. Se você for ler só esse pedacinho aqui, com esse seu entendimento, esse seu alimento para a gente como ovelha, é muito bom a gente ouvir, porque é a pregação da graça de Cristo. Porque o que eu ouvi em outras igrejas, da boca de outros pastores, pega esse texto aqui e fala: quem caiu não tem mais vez. Não tem. E se a gente vive no governo da graça, Deus no governo da graça. Não, mas não tem mais vez, porque a Bíblia fala que não tem mais vez. E assim fica, e a pessoa fica se achando amaldiçoada e vai vivendo cada dia mais triste que o outro, porque não tem mais chance. Se não tem chance, não tem mais. A mensagem da cruz é vida. Então, porque isso aqui é muito fácil você implantar terror nas pessoas. Não tem jeito, é impossível, porque a Bíblia está dizendo, você tem que olhar o momento, olhar o panorama da epístola. Tá? Então, você está vendo que ela está se afastando de um sistema para entrar no outro. Por isso que você perde, e a salvação hoje é pela graça. Se você volta para a lei, se torna impossível, porque a salvação é pela graça.
Senão invalida a morte. Você está entendendo? Então, a sua visão é que, por exemplo, igual o ladrão da cruz, até o último segundo a pessoa ainda pode. Se ele tiver o privilégio da oportunidade. Se arrepender, ele tem. O arrependimento para mim é um mistério. Quem toca no coração do homem para o arrependimento é o Espírito Santo. Mas ele tem que ser acionado, e é aí que entra, pela fé. Pela graça sois salvos por meio. Vem de Deus. E por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra. É uma coisa, olha, é uma coisa louca. Mas nessa graça aí, eu fico pensando, falo, Senhor, como que nós pecamos? Porque sempre eu falo isso, converso com o Marcos isso. Muitas vezes o irmão lá dentro do coração dele, ele já se arrependeu, ele está bem com Deus, Mas o diabo acusa. e nós aqui, com a nossa boquinha pequena, ficamos. Quando você afasta alguém da comunhão por alguma falta, aí você vê, é tão comum Ele fica marcado. que ele fica assim, pastor, quantos meses? Porque todo mundo estipula o prazo, 3 meses, 6 meses, tem que ficar no banco. Se o cara acerta com Jesus, imediatamente, Jesus acerta com ele, imediatamente. Rápido. A gente, está entendendo? Você quer criar uma regra que para Deus não tem regra. Eu também acho. Mas por quê? Porque antigamente, os costumes de antigamente eram assim. Então as pessoas têm isso na Confessa e mente. deixa. Se você confessar, se arrepender no coração, imediatamente, o arrependimento, o que você tiver cometido, Deus passa uma borracha, limpa tudo. Eu sempre penso assim, uma coisa muito suja. E aí você vai e arrepende, Deus limpa tudo, você fica zerado. Isso é mistério. Você tira isso quando você não é perfeitíssimo. Então, quando você faz alguma coisa que você sente que o Senhor não se agradou, você vai lá pro joelho e ora e chora, e você não sente que Comunhão. o Senhor perdoou, que o Senhor tem comunhão. Então, assim, são as outras pessoas. E você sabe quando Deus te permite o perdão. Então, a gente olha, se você olhar o critério, você pode falar, ó, você afastar da igreja, você está perdido. É impossível, mas não é. Eu não vejo assim. Tá? Eu vejo esse sistema. Quando eu saí da graça e entrar na lei, a Bíblia diz que a lei nos serviu de condutor, de aio para nos levar a Cristo. Porque a lei só foi dada para acentuar o pecado em nós. Para você ver que você não presta. A lei foi dada para isso. Tá? E Paulo diz em Romanos, aonde não há lei, não há pecado, não há transgressão. Então a lei foi dada, ele diz, a lei veio, tomei conhecimento do pecado e pum, morri. Porque onde não fala não adulterarás, não matarás, e se você não tem lei, você continua, mas na hora que você estabelece uma lei, você toma conhecimento, e aí você toma conhecimento do pecado. Então Paulo em Gálatas fala que ela nos serviu para levar a Cristo algo maior, algo superior, graça. Na lei você tinha que fazer a nova aliança e a velha aliança, que não vamos falar no capítulo 8. Tá? A lei você tinha que fazer, na graça não, você tem que crer. Por isso é pela fé. A fé é o fundamento da graça. Lá você tinha que fazer dente por dente, olho por olho. Se você não fizesse, estava no sal. Ia ser apedrejado. Aqui não. Quem crer e for batizado, quem crer, ele tem salvação. Foi o que Paulo falou ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus. No capítulo 7, nós já falamos de Melquisedeque, né? E aí ele fala que Melquisedeque é um tipo de Cristo em todos os sentidos, pelo seguinte,
Porque ele aparece no cenário da Bíblia do nada. Não tem genealogia, não tem descendência, não tem nada. E Jesus também é assim. Então, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Ele não poderia ser sacerdócio arônico, porque ele é da tribo de Judá. Então, ele é sacerdote superior. Aqui também no capítulo 7 dá uma palhinha sobre o dízimo, mas vamos ao capítulo 8. O capítulo 8 fala da nova aliança. Quando Jesus estabelece, veja, aonde que foi dada o início da velha aliança? Aonde? Hein? Com Moisés? Com Moisés no Sinai. Lá foi feito um ritual. Mata-se o animal, o sangue, e Deus faz uma aliança com o povo de levá-lo até a terra prometida. A Bíblia está dizendo que se entra uma nova aliança, é porque a velha perdeu o efeito. A velha aliança estava condicionada à lei. No 7 fala, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Isso aí. Tá? Não precisaria. Como eu já passei a explicação do 6.4, você não estava aí? É, coloca pra... Eu posso ir lá fora, Marcos. Então, a lei, ela foi dada com um propósito. Veja, o povo de Deus era um povo sem regra, porque estava escravizado no Egito. E lá, o Egito, eles tinham vários deuses. E aí, quando eles chegam no Sinai, Deus faz uma aliança e dá a lei para cumprir, para eles obedecerem a lei. Paulo diz que essa lei nos serviu para chegar em Jesus, para conduzir o povo dentro de uma ordem até Jesus. E você começa a olhar a história. Já no tempo dos juízes, não se prestava atenção a nada. Vocês se lembram daquela concubina do sacerdote, que eles abusaram dela a noite toda, está no livro de Juízes, 12 pedaços, ele distribuiu a palha dela e foi levado um para cada tribo. Ali já não cumpria nada, porque segundo a lei tinha que morrer. E eles eram profanos, você viu que eles abusaram. Batismo de Benjamim, não foi? Foi, mas aí o pessoal pega eles também. E depois tem uma guerra civil por causa disso. Mas ali já tinha um descumprimento do período dos juízes, a coisa relaxa. Então, a aliança, ela se torna frágil. Eles entram na terra, esquecem de muitas coisas que eles tinham que observar e começam a entrar no costume do povo, do restante do povo. E a lei deixa de ser observada. Aí o escritor está dizendo que ela perdeu a validade e está entrando uma nova aliança. E essa nova aliança Jesus estabelece na última Páscoa, na ceia. Ele fala, este sangue é o sangue da nova aliança no meu sangue. No 13 fala aqui, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. A primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então não tinha mais sentido da lei. O que você falou? Aquilo da concubina, eu li, mas esqueci onde. Da concubina. Juízes, se não me engano, capítulo 21. Se não me engano, 21 é o último capítulo do livro de Juízes. Acho que é. Que tinha uma guerra, eles falavam chibolete, né? 19. 19, né? Chibolete, né? Que eles tinham que fazer para conhecer
pessoal da tribo, que eles não falavam direito, é tipo nordestino, tinha um sotaque. E então essa nova aliança, ela é fundamentada, e aí que entra nós. Não é mais com sangue de boi, o sangue do próprio Cristo. Ele fala assim, a nova aliança no meu sangue. Então é uma aliança superior, esta aliança é eterna, porque Jesus ofereceu um único sacrifício, suficiente para a salvação de todos. No capítulo 9, Jesus se apresenta como o sacrifício e o sacerdócio. Nesse mesmo, eu estou dando uma visão panorâmica, mas no miolo desses capítulos assim, tem muita coisa bonita para você estudar. Então ele apresenta como ele o sacrifício. Aquilo que nós falamos sobre o tabernáculo, aonde se levava um animal para oferecer, para imolar, e o sangue que é capaz de perdoar os pecados, aqui é Jesus, ele mesmo. Ele se oferece na cruz como sacrifício perfeito, e ele derrama o seu sangue. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que versículo é esse? 11 e 12 de 9. Do 9, é isso aí. Então ele entra com o próprio sacrifício, com o próprio sangue. Tá? É por isso que João, quando avista Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, todo o povo que estava em volta sabia, era a linguagem dele. Porque você tinha que separar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e a gente sabia, aquele cordeiro vai para o sacrifício. Ele tinha que ser preparado para isso. Então, quando o João fala, eis o Cordeiro de Deus, isso era uma linguagem comum deles. Eles conectaram com o sacrifício mosaico. Aí ele fala, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele está mostrando uma pessoa que era o sacrifício, que com este sacrifício, ele tira o pecado para sempre da nossa vida. Aí, quando nós entramos no capítulo 10, ele começa a mostrar que tudo isto são sombras de algo essencial para a nossa vida. Ele começa a falar sobre a perseverança da fé. Vida cristã é como andar de bicicleta. Se você parar, cai na então você não pode parar. Então ele está mostrando aqui que a fé, a perseverança tem que continuar. O título do meu 12 fala, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Segundo o exemplo de Cristo. Então, capítulo 10, 11... É errado falar que Deus é o testador da nossa herança? Hein? Deus é o testador da nossa herança? É errado falar? Testador. Aqui no Hebreus fala aqui, ó. Hebreus capítulo 9, 8, porque onde há testamento é necessário que haja intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força, onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo. Então não é errado falar de Jesus do nosso testador. Não. A nossa herança, nós temos ela por causa de Cristo.
Ele que nos garantiu a isso. O que ele disse? Eu vou preparar o lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Tá? Então, eu tenho a garantia do céu, porque ele prometeu a herança. Eu tenho o prêmio, porque ele prometeu a herança. Tá? Mas essa herança só abriu porque o Filho de Deus, de tantas coisas, morreu. E nos permitiu Nos foi adotou. Deus. Que ele fosse o primeiro de Muitos Aí irmãos. abriu a herança para nós. Por adoção. Quando você olha para o tabernáculo, o povo, ele não podia entrar no santo, só ficar no pátio. Quando você entrava no santo, era um sacerdote. No santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano. Jesus ocupa todo esse ritual. Quando ele morre, a Bíblia diz que o véu que separava o santo do santo é rasgado. Então ele escancara. Aquilo que era uma coisa não permitida se torna público. Por causa dele, hoje o acesso nosso é direto. Quando nós estudamos o tabernáculo, a gente vê as particularidades espirituais. Quando você fala particularidade espiritual, é que você entra no santo, você vai desfrutar da iluminação, da revelação, da vida em Cristo Jesus. E quando você passa esse lugar, você entra num lugar mais estrito, que é a presença de Deus, que com a morte o véu foi rasgado. Hoje o nosso acesso é direto. Quando você ora, você fala que Pai Nosso está no céu. Tá? Antigamente você tem que chegar na barba de um sacerdote e falar com ele, para ele. Hoje você entra direto. Então, o valor desta morte nos abre um campo enorme. Agora, o que a gente olha? Nós não temos mais o que não queremos. O caminho está aberto. Não tem mais barreira. O problema somos nós. Se buscar, acha. Se buscar, acha. Então, a experiência nossa com Deus de comunhão depende unicamente com nós. Aí ele vem e fala, vocês têm que perseverar. Tá? Nós estamos vivendo dentro de um contexto, que eu sempre estou dizendo, de muitas facilidades e atrações. Nós deixamos as coisas principais para perder tempo com coisas que não dão nada. Nós deixamos de buscar a Deus todo o tempo. Enrolamos com as coisas. Se você perguntar a qualquer um, quanto tempo você passa orando ao Senhor? Quando e quem ora 15 minutos? É muito. Nós gostamos de falar, não de orar, falar com o Pai. É ou não é? Porque orar, se você não passar pelo altar de sacrifício, você não vai orar. Morrer, matar a sua carne, essa perseverança, orar, repetir, até a carne se render. Olha, irmão, nós temos algo contra nós, que é a nossa natureza. No 36 fala, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso aí. 10:36, né? Isso aí. Perseverar. Tá? A nossa garantia. Lá no capítulo 2 fala que nós temos que atentar com diligência a nossa salvação. Nós estamos, veja, não dando tanta importância às coisas muito sérias. Nós estamos dentro de um reino de trevas, mas Jesus nos tirou e nos transportou. Nós tínhamos que viver nessa dimensão.
mas a influência do reino das trevas é muito forte sobre nós. Então eu tenho que perseverar, eu tenho que abrir mão destas coisas para continuar o caminho, senão eu vou cair. Se eu parar a bicicleta, eu caio. Eu tenho que estar continuando, perseverança. E aí ele mostra, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Quantas pessoas venceram porque tiveram fé, perseveraram na fé. Olha, tem histórias lindas de pessoas que perseveraram na fé. No capítulo 12 ele diz: visto que nós temos rodeado de nós uma tão grande nuvem de testemunha, prossigamos. Vamos em frente, porque senão você vai se prostrar no caminho. 39 fala: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, quando ele mostra esse grupo de pessoas que venceram pela fé, ele mostra para nós algo importante. Nós temos uma roda. Eles eram pontuados com a presença de Deus, e nós temos a presença de Deus diária, nós temos sempre, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós queríamos, irmãos, que a nossa mente abrisse, fosse iluminada e colocasse Deus no lugar de Deus. Nós colocamos na nossa vida muitos deuses que não são deuses, porque nós desconhecemos o verdadeiro Deus. Nós entronizamos na nossa vida, prioridade na nossa vida, que não merece ter a prioridade, porque nós desconhecemos quem é o nosso Deus. Deus é o Criador, Ele é o Rei dos Reis. Jesus é aquele que o Apocalipse apresenta Jesus o glorificado, olhos com chama de fogo, a boca sai uma espada de 2 gumes, os pés reluzentes como latão. Essa é a glória da conquista de Deus, e Ele está à direita intercedendo a nosso favor. Então vale a pena. Aí no capítulo 12 fala do tratamento de Deus para conosco, que Deus nos corrige, porque Ele nos tem como filho. Então ele diz que o filho, Deus sempre vai corrigir. O que não é filho, o bastardo, Deus não corrige. Hein? É 12, 10, 12, 11. Então ele nos trata, Deus quer o melhor para nós. E depois, do 12, vai falando como que tem que ser a sua... Isso aí, o proceder, e o 13 são as saudações que você vê sobre ele. Então, a imagem que eu tenho do capítulo do livro de Hebreus é esse retorno do povo da graça para a lei. Eles queriam fazer isso. Ele fala: olha, vocês já vieram até aqui, continuem, se esforcem mais. Vocês já passaram por provações muito grandes, e tem uma coisa que releva. Lá no capítulo 5, a palavra. Capítulo 4 ele fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas no 5 fala: visto o tempo decorrido que vocês têm de caminhada, vocês estão precisando de leitinho, porque vocês ainda não são maduros. Então, irmãos, muita coisa que acontece na nossa vida, falta de conhecimento. Busca. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sono. Então, o grande problema do povo passar pela provação e estar retornando a um sistema infinitamente inferior ao sistema da graça, por falta de conhecimento. Então, aprofunde o conhecimento de Deus. Amém?